Bom, gente, e aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai resolver aqui a apostila, tá, que eu passei para vocês. O que a gente não conseguiu resolver em sala, a gente vai estar resolvendo aqui, tudo bem? Então, olha só, a primeira questão dessa apostila, ela diz o seguinte: a energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas as suas partículas. A energia interna contida em 2 mols de um gás monoatômico ideal a uma temperatura de 300 Kelvin é de aproximadamente. Aí ele está dizendo, né, para a gente usar a constante universal dos gases como sendo 8,37 joules por mol Kelvin, tá? Então, aqui, primeiro detalhe, gente, seguinte. Como é um gás monoatômico, a gente pode entender que a energia interna, certo? U, ela vai ser calculada baseada na seguinte fórmula: 3 meios de N vezes R vezes T. Correto aqui? Por que monoatômico, gente? Porque se ele for diatômico, a gente tem uma outra fórmula, tá? Para um diatômico, a fórmula ela vai da energia interna vai ser 5 meios de N vezes R vezes T, tá? Aonde o N ele é o número de mols, esse Nzinho bem aqui é o número de mols, o R é a constante universal dos gases, certo? E o T é a temperatura. Vale ressaltar, gente, que a temperatura aqui ela tem que ser sempre em Kelvin, tá? Se ela não tiver em Kelvin, você tem que transformar para Kelvin, tudo bem? Mas vamos lá. Então, se a questão quer que eu calcule a energia interna, e ela diz aqui ainda ó, aproximadamente, né? Vamos só jogar agora as informações, ok? Onde aqui no caso eu posso dizer que o meu N vale 2 mols, o meu T, a minha temperatura de 300 Kelvin, e o meu R, a gente tem aqui que ele está dizendo para usar, né? 8,37 joules por mol vezes Kelvin. Tudo bem? Agora é só a gente jogar na fórmula, né? Então, U é igual a 3 meios de 2 vezes o R, que é 8,37, vezes a minha temperatura, que é 300 no caso aqui, né? Então é 300 joules, ok? Fazendo essa continha aqui, gente, o que vai acontecer aqui, ó? Eu já posso já eliminar o 2 de baixo com o 2 de cima, que um está multiplicando e o outro está dividindo, né? Eu também posso chegar e fazer o seguinte, ver se você consegue acompanhar isso aqui, ó. Eu vou eliminar essa vírgula bem aqui, com esses dois zeros aqui, ó. Então, eu vou jogar a vírgula para cá, eu vou recuar 2 zeros e vou eliminar esses 2 zeros aqui. Então, para cada zero, para cada vírgula que eu recuar, eu tenho a eliminação de um zero aqui. Então, vai ficar, ao invés de ficar 8,37, vai ficar 837, tá? E no 300 vai ficar 3. Estou fazendo isso justamente para facilitar a nossa conta, para não trabalhar aí com o número quebrado, né, com o número decimal com vírgulas. Ok? Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, vai dar 9 vezes 837. Fazendo essa multiplicação, a gente vai obter o seguinte: 7.533 joules. Porém, né, a gente não tem essa resposta aqui, com 7.533. Logo, eu tenho algumas formas de representar essa energia como uma potência de 10 aqui, ó, uma notação científica, tá? Transformando então isso aqui para notação científica, eu vou fazer com que a vírgula que estava nesta posição bem aqui, ela venha parar bem aqui, ó. Ok? Então vai ficar 7, alguma coisa aqui. Então fica 7,5. Só que ficaria 533, né? Eu quero fazer só o 5 aqui. Então, para a gente arredondar, como esse número aqui é menor do que 5, deixa esse número que está aqui, não se altera, tá? Então vai ficar vezes 10 elevado. Ó. Quantas vezes eu andei com a vírgula aqui? Ela estava aqui, eu andei 1, 2, 3, né? Então vai ser 3 joules. Alternativa, a letra A. Beleza? Segunda questão diz o seguinte: um gás monoatômico e ideal com volume de 3, deixa eu colocar aqui, né?
de 3 metros cúbicos e colocado sobre uma pressão de 10 elevado a sexta Pascal, a energia interna desse gás em joules é igual a... Bom, aqui vamos lembrar do seguinte, né? Então a gente já viu que se um gás ele é monoatômico, né? Ele está dizendo que o gás aqui ele é monoatômico, um gás monoatômico, ele vai ter o seguinte, eu vou conseguir fazer o seguinte, a energia interna é 3 meios de N vezes R vezes T, ok? Porém, a questão não me dá o N, não me dá o R e também não me dá o T. Tá? Então, como é que eu vou usar, como é que eu vou calcular essa energia interna em função de pressão e temperatura? Agora, vamos lembrar um pouco da equação de Clapeyron, que diz o seguinte, ó, que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Né? Essa aqui é a equação de Clapeyron ali, tudo bem? Nesse caso aqui, ó, observa que bem aqui eu tenho nRT, certo? Eu vou substituir isso por quem? Por PV. Então, U é igual a 3 sobre 2 vezes PV. Tá? Essa equação bem aqui, ela está em função, né, a energia interna está em função de P, da pressão, e de V, que é o volume. Tudo bem? Agora é só jogar. Né? Então eu sei que o volume dele é 3 metros cúbicos, e também sei que a pressão é 10 elevado a sexta PA, né, que é o Pascal. Tudo bem? Jogando na fórmula, é só agora fazer o cálculo básico, né? Vezes 3 vezes 10 elevado a sexta. Né? Então vai ficar 3 vezes 3 dá 9. 9 dividido para 2 dá 4,5. Então dá 4,5 vezes 10 elevado a sexta joules. Tudo bem, gente, aqui? Então, aqui já vai ficar bem claro. Isso aqui é bem tranquilo, essas questões, só para a gente relembrar algumas coisas, tá? Agora, indo para a terceira questão, ela diz o seguinte, ó, um recipiente adiabático, tá? O que significa um recipiente adiabático, gurizada? Significa o seguinte, eu já posso tentar pensar em algo aqui, tá? Que quando o recipiente ele é adiabático, significa que ele não troca calor com o meio, ok? Então significa que a quantidade de calor é igual a 0 joules, tudo bem? Vamos ver se essa ideia ela vai ser importante aqui neste momento. Então, olha só, em um recipiente adiabático são colocados 3 mols de um gás diatômico ideal a uma temperatura de 500 Kelvin. A energia interna desse gás é de aproximadamente, e ela diz o seguinte, ó, utilize, né, a constante dos gases como 8,37 joules por mol Kelvin. Então vamos lá. Como esse daqui ele é um gás diatômico, gente, olha aqui, ó, é um gás diatômico ideal, tá? Então a gente já sabe que a gente não vai usar a fórmula essa daqui, ó. A gente não vai usar essa fórmula aqui, 3 meios, ok? A gente vai usar, olha, a 5 meios, tá? Porque como ele é diatômico, de N vezes R vezes T. Para resolver com essa fórmula, eu tenho que ter o número de mols, eu tenho, que é 3, né? Eu tenho que ter também a temperatura. A temperatura eu também tenho, que é 500 Kelvin. E também tenho que eu preciso do R. Então eu tenho R, que é constante. Tendo essas informações, o que é que eu vou fazer aqui agora? Jogar na equação. Joguei na minha equação. Observa que aqui, nessa questão, eu não precisei dessa informação, tá? Que pelo fato de ser adiabático, a quantidade de calor aqui é igual a zero. Perfeito? Porém, em algumas questões a gente vai precisar dessa ideia, tá? Então já deixa logo guardado aí. Então vamos lá. Agora substituindo, jogando, fazendo a conta, né? Vamos substituir aqui. Vai dar 5 sobre 2 vezes 3, né? Que é o número de mols, vezes 500, que é a minha temperatura, vezes 8,37, que é a minha constante dos gases aí, tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento, gente, aqui, para eliminar essa vírgula. Então, eu vou andar duas casas e elimino 2 zeros aqui, tá? Então, vamos lá. Continuando, vai ficar 5 sobre 2 vezes 3 vezes. Ao invés de 500, vai ser 5 agora. E ao invés de 8,37, vai ser 837, tá? Então, vai ficar aqui 25 vezes 3
dividido para 2 vezes 837. 75 vezes 837 dividido para 2, tá? Então aqui, olha, 735 não, 75 vezes 837 dividido para 2, né? Essa multiplicação aí em cima vai dar 62.775. 62.775 dividido para 2, tá? Essa é a operação bem aqui, ó, que vai dar esse valor, que vai dar esse, perfeito? Aí o que, que vai acontecer aqui agora? É só a gente... Só que vamos pensar logo o seguinte, galera. Você observa que tudo está em notação científica, bem aqui, ó. 10 elevado à quarta, 10 elevado à terceira, 10 elevado à quarta, né? E assim por diante. Perfeito? Então, gurizada, o que, que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou aproveitar logo e nesses 62.775 eu vou colocar logo em notação científica. Vai ficar 6,275 vezes 10 elevado à quantidade de vezes que eu andei com a casa. Ó. 1, 2, 3, 4. Eu andei 4 vezes, então vai ficar aqui. Tudo isso dividido para 2. Como a gente está trabalhando com uma casa decimal apenas depois da vírgula, eu vou arredondar esse 6,2775, né? Como vai ficar quanto? Eu vou deixar ele só com uma casa, então eu vou parar no 2. Perfeito? Para eu parar nesse 2 aqui, eu tenho que verificar esse número. Se ele for maior do que 5, acrescenta uma unidade nesse daqui, tá? Nesse 2 aí. Então, como o 7 é maior do que 5, então eu vou acrescentar uma unidade no 2. Vai deixar de ser 2, vai passar a ser 3 aí nesse caso. Então vai ficar 6,3 dividido para 2 vezes 10 elevado à quarta. E a gente sabe que 6 dividido para 2 dá 3, né? Então vai dar aproximadamente aqui, tá? Como ele está falando aqui de aproximadamente, né? Então é muito bom essa palavrinha aqui, ela ajuda bastante a gente. Então vai dar aproximadamente 3,1 vezes 10 elevado a 4 aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo? Joules, né? Então aqui vai ser em joules aqui. E a alternativa que mais se aproxima vai ser a nossa letra A. Show de bola? Beleza. Quarta questão. A quarta questão, ela fala o seguinte. Ela diz que assinale a alternativa incorreta, tá? É a alternativa incorreta, gurizada. Em relação à energia interna de um gás. A letra A diz o seguinte: a energia interna de um gás é a medida da energia cinética. A energia interna de um gás é a medida da energia cinética das partículas do gás. Bom, gente, essa questão aqui, ela é parte certa e parte errada, tá? Por quê? Eu vou deixar ela aqui, né, de stand-by, mas eu vou te explicar por que, que ela é parte certa e parte errada. Eu só posso dizer que ela é a soma da energia cinética, a média no caso, né? Se eu tiver um gás monoatômico. Se eu tiver um gás diatômico ou mais, né, com mais partículas, eu vou ter o quê? Ela vai ser tanto a soma das energias internas, ou seja, a média das energias internas, quanto as energias potenciais químicas da substância. Tá? Então a gente tem duas situações aqui. Mas como ele não dá prioridade, né, ele não fala exclusivamente, unicamente, eu vou deixar ela aqui, vamos ver se tem uma mais errada do que essa, certo? Ela não está totalmente errada, porém ela está incompleta aqui, tá? Mas vamos lá. Letra B. A letra B diz o seguinte: a energia interna de um gás depende da quantidade de mols. Ó, ele fala aqui que a energia interna depende da quantidade de mols, ou seja, lá do N de um gás, e de sua temperatura absoluta. Galera, ele está dizendo basicamente isso. Ó. U é igual a 3 meios de N vezes R vezes T, onde a quantidade de mols é o meu N, bem aqui, e a temperatura é esse T aqui, perfeito? Então está correto, essa daqui está correta, certo? Mas lembra, nós não estamos atrás da correta, e sim da incorreta. Então vamos para a letra C. Né? Na letra C diz o seguinte: a energia interna de um gás é diretamente proporcional, né? Ela é diretamente proporcional
à sua pressão e ao seu volume. Tá certo ou está errada essa questão aqui, gente? Vamos lá. Olha, a gente viu ainda agora, na questão anterior, que a energia interna ela pode ser calculada como 3 meios nRT, só que também, utilizando a equação de Clapeyron, eu posso entender que essa mesma energia interna, a U, ela pode ser calculada assim, ó, 3 meios de P vezes V. Claro, isso aqui é para um gás monoatômico. Para um diatômico, no caso, ao invés do 3, seria 5 aqui em cima, nesse valor aqui, tá? Mas vamos considerar que vai ser a mesma coisa, vai ter o PV aí, ok? Então, olha só, observa que se eu aumento aqui a minha temperatura, para eu aumentar a minha temperatura, eu preciso, como eu tenho aqui uma multiplicação, ou eu aumento o meu volume e deixo a pressão constante, ou eu aumento a minha pressão e deixo o meu volume constante, tá? Ou eu posso até mesmo aumentar as duas aqui. Da mesma forma, eu aumento o valor da minha energia interna. Logo, eu posso concluir que tanto a energia interna ela é diretamente proporcional tanto à pressão quanto a volume, tá, gente? Então aqui a alternativa C também é uma alternativa correta, só lembrando que eu não estou atrás da correta, é da incorreta, ok? Letra D. A energia interna de um gás em unidade do Sistema Internacional, SI, é medida em joules. Correto, gente? Sim, né? Então, como ela é energia, né, no Sistema Internacional, a unidade de energia é medida em joules aqui, tá? Então, vamos lá, né? Então, essa aqui também é certo. Vamos para a letra E. Durante transformações isotérmicas, só lembrando, eu tenho alguns tipos de transformações termodinâmicas, né? Uma delas é a isotérmica. Qual é a característica principal dela? É que a temperatura ela é constante, né? E ele diz o seguinte: a energia interna de um gás pode aumentar ou diminuir. Então, olha só, ele está dizendo que eu tenho uma transformação isotérmica cuja temperatura ela é constante. Só que para eu variar a minha energia interna, se eu quero a variação da minha energia interna, lembrando que é 3 meios de N vezes R vezes T, né? No caso aqui, como eu quero a variação, certo? Eu vou deixar aqui. Observa que o N, esse Nzinho bem aqui, ele é o número de mols, certo? Então, eu não vou colocar mais mols ali dentro, né? Certo? Não vou colocar mais partículas ali dentro, ok? Então, essa partícula aqui, para eu variar a energia interna, eu não posso colocar, eu não vou colocar mais matéria lá dentro. Então, eu considero que N vai ser constante, perfeito? E se eu quiser variar, eu também não posso variar o R, porque o R por si só já é uma constante. Perfeito? Então, só me resta variar a minha temperatura, ok? Então, para eu variar a minha energia interna, isso aqui já fica a dica para quando a gente estiver resolvendo questões de primeira lei da termodinâmica, é o seguinte: para eu variar a energia interna, eu preciso necessariamente de variar quem aqui, ó? A minha temperatura. Logo, se em uma transformação isotérmica a minha temperatura ela é constante, significa que a variação dela é zero, correto? É zero que eu não estou dizendo que a temperatura é zero. Eu estou dizendo que a variação dela é zero, ou seja, não correu variação aqui, perfeito? Então, em uma transformação isotérmica, a variação da minha energia interna também vai ser zero. Logo, essa daqui é o meu gabarito, tá? O gabarito dessa questão é a letra E, alternativa E. Ok? Voltando aqui só para fechar a alternativa A. Então, como eu falei, ela não está totalmente correta, né? Ela está parcialmente correta aqui. Faltaria aqui, no caso, também a energia potencial aqui, tá? Junto com a energia cinética, que vão determinar a minha energia interna. Essa afirmação só é válida se o gás ele for monoatômico, tá? A letra A está 100% correta, ok? Se a gente generalizar para todos os gases, eu não posso usar isso como uma resposta satisfatória, ou seja, completa. Perfeito, gente? Tranquilo. Vamos para outra questão alternativa, a questão de número 5.
certo? A questão de número 5 diz o seguinte: sobre os gases monoatômicos e ideais, os gases, ó, monoatômicos e ideais, que passam por um processo de transformação isobárica, tá? Isobárica, pressão constante, tá? Transformação isobárica, a característica dela é que a pressão ela é constante. Tudo bem? Se a pressão ela é constante, eu vou ter que considerar algumas coisas. Eu posso variar o volume e também posso variar a temperatura, neste caso. Só lembrando, né, que quando a gente fala de primeira lei da termodinâmica, a gente tem a seguinte relação, que né, a quantidade de calor que entra ou que sai de um sistema é convertido para variar a energia interna e também ela também vai servir para quê? Para realizar trabalho sobre o gás ou o gás realiza trabalho sobre um meio externo aí. Perfeito, galera. Então vamos lá. Vamos considerar o seguinte. Letra A. Toda a quantidade de calor cedido ao sistema será transformada em trabalho mecânico. Tá? Olha só, aqui ele está falando da energia da primeira lei da termodinâmica, né? Então, gente, quando é que isso daqui vai acontecer? Isso daqui só vai acontecer se a transformação for isotérmica, tá? Porque em uma transformação isotérmica, na transformação isotérmica, a variação de temperatura a gente acabou de ver que é zero, ok? Se a variação de temperatura é zero, a gente tem o quê? Que a minha variação da energia interna também vai ser zero. E pela primeira lei, né, no caso, da termodinâmica, a gente tem que Q é igual a ΔU mais o trabalho aqui. Se o meu ΔU é zero, significa dizer que Q é igual ao trabalho, ou seja, toda a energia cedida ou retirada é convertida em trabalho. Aonde? É na transformação isobárica? Não, é na transformação isotérmica. Então essa questão aqui, ela não está correta. Tudo bem, gente? Tranquilo aqui? Então olha só, a quantidade de calor que cedida ao sistema é diretamente proporcional à sua variação de temperatura. Também, né, a gente pode dizer, é só pensar o seguinte, ó, se eu estou cedendo, se eu estou, vamos imaginar que eu tenho um sistema, ok? Esse sistema ele tem uma certa quantidade de matéria aqui dentro, né? Então ele tem uma certa temperatura, ok? Se eu começo a ceder calor para ele, o que vai acontecer com a energia interna dessas partículas, né? Então elas vão começar a se agitar. E quando elas começam a se agitar, elas aumentam o grau de agitação delas, eu aumento a minha temperatura, ok? E por consequência eu também vou aumentar a minha energia interna. Então uma coisa vai puxando a outra aqui, perfeito? Então, se eu estou cedendo, se eu estou dando energia para um sistema, ou retirando, a temperatura ela vai variar de acordo com o que está acontecendo. Se eu estou cedendo, a temperatura aumenta. Agora, se eu retirar calor, né, se eu retirar energia, a temperatura aqui ela diminui. Perfeito? Então a gente tem esse procedimento aqui, esse processo. Tudo bem, gente? Aqui tranquilo. Então, outra forma, né, outra coisa que a gente pode usar é fórmula, né, para definir se ela é direta ou inversamente proporcional. Eu tenho aqui a quantidade de calor, eu tenho o famoso Q macete, né, eu poderia fazer esse aqui, ó, Q macete. Então eu posso entender que se eu aumento a temperatura, vem aqui, ó, eu vou aumentar a quantidade de calor, tá? Só que eu também tenho uma outra forma de escrever a quantidade de calor quando o assunto é leis da termodinâmica, certo? Que seria aqui no caso o estudo dos gases, ok? Eu também tenho que o Q vai ser igual a 5 meios de PV, de P delta V, ou 5 meios de NR delta T aqui, tá? Aí, de novo, ó, eu tenho aqui a quantidade de calor e a minha temperatura.
Se eu aumento a minha quantidade de calor, eu também aumento aqui a minha temperatura. Perfeito, gente? Se ela está multiplicando do outro lado, ok? Então aqui, a quantidade de calor cedida ao sistema é diretamente proporcional à sua variação de temperatura? Correto, né? Então aqui, essa resposta aqui seria a correta, a letra B. Né? Vamos identificar aonde que está o erro das outras. Na letra C, diz o seguinte: a energia interna do gás U permanece constante. Não, né? Se a minha energia, se ele for isobárica, o que é constante ali é a minha pressão. E a minha temperatura e volume, eles estão variando, tá? Eles vão variar esses dois aqui, perfeito? Então, se a minha temperatura está variando, significa que a minha energia interna também vai estar variando e ela não vai ser uma constante. Tudo bem aqui, gente? Alternativa D, onde que está o erro? A variação de energia interna é inversamente proporcional à variação de volume. Lembra? A variação, no caso, né, se a gente está falando de variação, vamos só variar aqui. Tá? A variação da energia interna é igual a 3 meios de P, como aqui a pressão ela é constante, e o meu volume varia. Então, é essa fórmulazinha bem aqui. Ó. A variação do volume é diretamente proporcional aqui, ó, tá multiplicando, é diretamente proporcional à minha variação uma da outra, tá? Então, para eu aumentar a minha energia interna, eu vou lá e aumento o meu volume. Para eu diminuir, eu diminuo o meu volume. Então, ela não é inversamente, e sim diretamente proporcional. Vou colocar aqui, ó, diretamente proporcional, certo? Direto, não é inverso. Tudo bem, gente? A alternativa E, né, a última, vamos ver onde está o erro dela. A temperatura do gás varia, certo? A temperatura do gás varia? Sim, né? Correto. Mas não há troca de calor entre o sistema e o meio externo. Aqui, gente, não dá, porque aqui não é... Eu não vou ter aqui, olha, essa parte final vai fazer com que a questão fique errada, correto? Porque aonde é que não há troca de calor com o meio? É na adiabática, na transformação adiabática, e não na transformação isobárica, tá? Então, nesse caso, beleza, o gabarito é a alternativa B aqui, tá? De bola. Perfeito, gente? Tranquilo, gente? Se tiver alguma dúvida, só mandar para mim lá no grupo, ou então coloca aqui nos comentários. Show de bola? Próxima questão. Outra 5? Tem duas 5 aqui? Não é a mesma? Ah, é a mesma. Vamos para a sexta, né? Eu repliquei aqui. Um gás é submetido a um processo sob pressão constante. A gente acabou de ver. Qual é o processo sob pressão constante? É o... Qual é aqui, ó? Isobárico, tá, gente? É o processo isobárico. É uma transformação isobárica aqui, tá? Então, ele está dizendo que a pressão é igual a 400 joules, joules não, né? Newton por metro cúbico, tá? Perfeito. E sofre uma redução de seu volume de 0,25 metros cúbicos. Assinale a alternativa falsa. Cuidado, né? Então aqui, olha, ele sofre uma redução de seu volume. Isso aqui você precisa lembrar do seguinte: se eu estou falando de uma redução, tá? Se eu estou falando de uma redução, eu tenho que a pressão ela é 400 newton por metro quadrado. E a minha variação de volume significa que o meu volume está variando, né? Ele vai variar quanto, né? Ele vai variar 0,25 metros cúbicos. Só que como ele está reduzindo, essa variação ela vai ser negativa, tá? Ele está sofrendo uma redução. Quando ele sofre uma expansão, essa variação é positiva. Tudo bem? Só que para facilitar nos meus cálculos, eu vou transformar esse 0,25 em uma fração, que vai ser menos 1/4, né, de metro cúbico. Tudo bem? Então, é nessa pegada aqui, nessa vibe que a gente vai estar fazendo essa conta, tá? Então fica, a variação de volume é menos meio, é menos 1/4,
Certo, gente? Aqui, tranquilo? Então, olha só. Letra A. Lembra? Eu quero a falsa, tá? Vamos procurar aqui a falsa. A quantidade de trabalho realizado sobre o gás foi de menos 100. Então, vamos lá. Quantidade de trabalho. Trabalho. Como é que eu calculo o trabalho aqui, gente? Trabalho é igual a P vezes delta V. Lembra disso? Então, para eu calcular esse trabalho, é só eu pegar. Olha, a pressão é 400 vezes. A variação de volume foi negativo, menos 0,25. Eu não vou colocar 0,25, vou colocar menos 1 sobre 4, né? Você já entendeu por quê? Porque aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, posso cortar, né? Fica bem mais fácil, bem mais tranquilo aqui a nossa conta. Então vai ficar quanto aqui, ó? 400 dividido para 4 dá 100, ok? Só que aqui, lembra, é o negativo, ó, joules. Então qual foi o trabalho? De 100 joules, ok? A quantidade de trabalho realizado sobre o gás foi de menos 100, correto. Essa daqui está correta, porém, lembrando, eu quero a falsa e não a correta, certo? A variação da energia interna. A variação da energia interna é de menos 150. Então, olha só, como ele me deu pressão e volume, eu vou, para calcular a variação da energia interna, ΔU, ok? Eu vou usar qual fórmula? Eu vou usar 3 meios de nRT? Não, eu vou usar 3 meios de P vezes ΔV, né? Porque eu tenho a pressão e o volume, perfeito? Então, 3 sobre 2 de 400 vezes, de novo, ó, menos 1/4. Show de bola? Vai ser quanto? Ó, de novo, corta aqui, tá? Fica 3 vezes 3 sobre 2 vezes 100. Só que aqui está negativo, lembra que eu tenho esse sinal bem aqui, né? Então, só lembrar dele, ok? Menos 3 vezes 100 dá 300. 300 dividido para 2 dá 150 joules. Então, a variação da energia interna também é 150. Também não, ela é 150 aqui. Então, a letra B também está correta. O gás recebe 250 joules de calor? O que você acha aqui, gente? Nesse caso, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque aqui na letra C, ele fala que o gás recebe e na outra que o gás cede calor, tá? Então, o que está acontecendo? Vamos fazer aqui uma pequena análise. Olha, um gás é submetido a um processo sob pressão constante. Então, eu tenho, vamos supor que um recipiente, onde eu tenho um êmbolo móvel, tá? E esse êmbolo móvel, ele está sendo pressionado a uma pressão P de 400 newton por metro quadrado ou 400 pascal, né? E essa pressão está fazendo com que o volume diminua. Se o volume diminui, as partículas que estavam ali dentro, elas começam a ter um espaço menor para se locomover. E se elas têm um espaço menor para se locomover, o choque entre elas, ele começa a aumentar, certo? O que a gente chama de choque efetivo aqui. Perfeito? Então, se eu tenho um aumento da pressão, eu vou ter aqui dentro do gás um aumento na temperatura. Então, a minha temperatura vai estar aumentando aqui. Tudo bem? Só que olha só, se a temperatura de dentro aumenta, inicialmente ela estava em equilíbrio térmico com o meio externo, né? Então, não estava tendo troca de calor com o meio, não estava nem ganhando nem perdendo energia. Só que pelo fato da minha temperatura estar aumentando, a temperatura interna, que eu vou colocar aqui TI, é comparado à temperatura de fora, que eu vou chamar de TF, né? Não é temperatura inicial nem final, tá? É a temperatura interna de dentro do recipiente e o TF é a temperatura de fora do recipiente, tá? Então, olha só, se a minha temperatura agora começa a aumentar, a temperatura interna, ela fica maior. Então, TI é maior, vou colocar aqui assim, é maior do que TF. Se TI é maior do que TF, eu começo a fazer, o que começa a acontecer aqui, né? O que começa é que o sistema começa a perder energia. Se ele perde energia, né? Ele está cedendo
energia para o meio externo aqui. Show de bola aqui, gente? Certo? Então ele cede e não recebe. Logo, a alternativa... Nós vamos ver, né, de quanto que seria essa energia que ele cede. É simples, é só a gente lembrar da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei diz o seguinte, que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho, certo, do gás. A gente já viu que a energia interna é menos 150, né, que está bem aqui, ó, e também mais, né, o meu trabalho, que é de menos 100. A gente fez lá no item A. Nesse caso, dá quanto? Menos, aqui vai dar menos, mais com menos dá menos, né? Então fica menos 150 menos 100, que vai dar menos 250 joules. A alternativa, a quantidade de calor realmente é de 250 joules. Porém, ele está cedendo e não recebendo do meio externo. Tudo bem aqui, gente? E vamos para a última para verificar, né? O que ela está falando. A variação de temperatura desse gás é negativa. Então, olha só, gente. Ele está falando que a variação de temperatura do gás é negativa. Sim, porque olha só. O que vai acontecer, né? Imagine que você tenha uma temperatura de 30 graus, né, de 30 Kelvin, de 300 Kelvin. 300 Kelvin, né? É a temperatura interna. E a temperatura de fora, ela seja só de 290 Kelvin. O que é que vai acontecer? Quando ele começar a perder, essa temperatura interna, ela vai começar a diminuir, ok? Então, essa temperatura aqui, ela vai começar a diminuir até ter o equilíbrio térmico entre o lado de fora e o lado de dentro, tá? Então, como a temperatura está diminuindo, então ela está variando de forma negativa, né? Para ela variar de forma positiva, significa que ela teria que estar aumentando bem aqui. Tá? Então, realmente, a variação de temperatura desse gás é negativa? Sim, né? Então, por quê? Porque a temperatura de dentro é maior do que a temperatura de fora, então ela vai estar acabando caindo de temperatura, tá? O meio interno. Perfeito, gente? O item correto é a letra, que é o falso, né? É o C, tá? Sétima questão. Pode ser considerado um exemplo de processo isobárico. Lembra de novo, ó, processo isobárico, tá? No processo isobárico, pressão constante, tá? Processo isobárico, pressão constante. Vamos lá. Letra A, um balão de gás hélio que sobe pelo empuxo atmosférico. Galera, imagine que eu tenho um balão, né? Esse balão está bem aqui, certo? E ele está subindo. Ele vai subir bem aqui. Se ele está próximo da superfície, ele tem uma temperatura que é aproximadamente 1 atm, certo? Da feita que ele sobe, a temperatura, temperatura não, desculpa, a pressão, né? A pressão, ela começa a diminuir gradativamente, né? Então, nesse caso aqui, ó, a pressão ela é constante? Ela não é. Nesse exemplo do gás hélio, a pressão não é constante. Letra B. O aquecimento da água em um bule. Se eu tenho aqui, ó, se tu liga aqui um fogão, né? Tá? Então tá aqui a água, o gás, e tu coloca um bule bem aqui. Esse bule ele vai começar a aquecer a água. Só que a pressão que estava aqui fora, ela é, vamos supor, se tu tá no nível do mar, é de 1 atm. Ela esquenta, ela começa a aquecer. Essa água, ela vai sofrer uma pressão maior externa do que 1 atm? Não, ela não vai sofrer, ela sempre vai estar naquela mesma pressão ali, correto? A água em si, não do vapor, tá? Porque a questão do vapor é outra coisa. Mas a água, naquele momento que ela está se aquecendo, a pressão externa é sempre a mesma, tá? A mesma nesse exemplo aqui de 1 atm. Tudo bem? Então, a letra B, ó, aquecimento da água em um bule? Sim. Então aqui seria a minha resposta correta. Mas vamos ver as outras, né? Letra C, a água subindo pelo canudo devido à sucção. Gente, lembra, pressão constante nesse processo, tá?
Então, imagine que eu tenho aqui um copo, e esse copo ele tem um certo líquido aqui dentro, tá? E você coloca aqui um canudo. Para que a água ela suba no canudo, você tem que sugar isso aqui. O que que você faz? Você sugando tira partículas de dentro aí, tira o ar daí de dentro. Tirando o ar daí de dentro, você diminui a pressão sobre esse líquido, ok? Então aqui fora tá a pressão atmosférica, né? Então tá o ATM, só que dentro do canudinho tá uma pressão menor e é por isso que o líquido ele sobe, perfeito? Então aqui, olha, esse processo aqui, ele é isobárico? Não, ele não é isobárico, ele não é sob pressão constante. Então a pressão do canudo varia. A letra D, convecção de vapor d'água. De novo, ó, a mesma ideia do gás hélio. O vapor d'água, ele começa a subir, certo? Ele está subindo bem aqui. Se ele sobe, a cada vez que ele pega uma altura maior, a pressão acaba diminuindo. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente tem aqui uma variação de pressão e não é isso que eu quero. Eu quero que seja um fenômeno com pressão constante. Então aqui só reafirmando que o gabarito é a letra B de bola, tá, gente? Vamos lá agora a oitava questão da apostila do Cefet de Minas Gerais, né? O trabalho realizado em um ciclo térmico fechado é igual a 100 e o calor envolvido nas trocas térmicas é igual a 1000 joules e 900 joules, respectivamente, com fontes quente e fria. Tá? Aí diz o seguinte: a partir da primeira lei, a variação, a variação da energia interna neste ciclo térmico em joules é. Primeira coisa aqui, gente, seguinte: se o ciclo ele é fechado, né? Tá aqui, olha, um ciclo térmico fechado, ele volta para o mesmo estado inicial. Então, se ele volta para o mesmo estado inicial, eu não tenho que variação da energia interna, certo? Porque se a energia interna final é igual à energia interna inicial, eu não tenho variação da energia interna. Então, já posso dizer que a variação da energia interna é 0 joules. Perfeito? Tudo bem aqui, gente? Então, nesse caso, eu posso até mesmo ir a mais, né? Ir além nessa situação. Se eu tenho como o trabalho realizado é de 100 joules, e pela primeira lei da termodinâmica, eu tenho que Q é igual a ΔU mais trabalho, então, no caso aqui, eu posso estar afirmando, né, que se esse carinha aqui é zero, porque é um ciclo fechado, né, eu posso dizer que a quantidade de calor é igual ao trabalho. Logo, se o trabalho é 100, a quantidade de calor envolvida também é 100, né? Então, fica claro isso daqui, né? Então, olha só. A questão é, qual é a variação de energia interna? É zero, certo? Letra A. Por que é zero? Porque aqui o ciclo ele é fechado, né? Um ciclo térmico fechado. Bem de boa essa questão. Só lembrar, né, da condição do ciclo térmico, certo? E você consegue resolver aqui bem tranquilo. Vou até colocar aqui como observação, ó. Até colocar aqui como observação, que nesse caso ΔU é igual a 0 joules, né? Que a energia interna final é igual à energia interna inicial. Vamos para outra, para a nona questão, faltam mais duas, né? Falta essa e mais duas. Uma amostra de um gás ideal se expande. Um gás ideal se expande. Está muito escuro aqui. Ele se expande, duplicando o seu volume durante uma transformação isobárica e adiabática, tá? Então, gente, olha só, eu tenho duas, né? Duas transformações aqui, uma isobárica e uma adiabática. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo no gás, tá? Considerando que a pressão experimentada pelo gás, seja de 5 vezes 10 elevado a sexta pascal, e seu volume inicial
seja de 2 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos, podemos afirmar que, letra A, o calor absorvido pelo gás durante o processo é de 25 calorias. Aqui eu já posso até, né? A gente já pode até tá eliminando essa letra A, porque se o processo, uma das transformações, ela também é adiabática, significa que a quantidade de calor é zero, trocada com o meio, né? Então não tem troca de calor com o meio aqui, pelo fato do processo ser adiabático. Então significa que Q é igual a 0 joules. Tudo bem, gente? Tranquilo? O trabalho efetuado pelo gás durante sua expansão é de 100 calorias? Ó, aqui, gente, está falando de 100 calorias, tá? Então, de 100 calorias. Perfeito? Muito cuidado aqui. Por quê? Olha só, é o seguinte. O trabalho, vamos considerar, como é que a gente calcula trabalho nesse caso aqui, né? É basicamente considerando aqui a nossa transformação, né? Pressão vezes o volume. Se a pressão ela é constante, é só eu definir quanto foi que o volume variou. Então, olha só, o volume ele duplicou, né? Então, ele foi de 2 vezes 10 elevado... Vou fazer bem aqui, ó. Delta, o V, o volume, foi volume final menos volume inicial, certo? O volume final é o dobro do primeiro. Então, vai ser, se o primeiro era 2 vezes 10 elevado a menos 5, o dobro dele é 4 vezes 10 elevado a menos 5, menos o inicial, né? Que inicialmente ele tinha 2 vezes 10 elevado a menos 5. Logo, o meu ΔV vai ser igual a quanto? De 2 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Isso daqui é a minha variação de volume. Ok? É só jogar na fórmula agora. 5 vezes 10 elevado a sexta Pascal, né? Que no caso é a minha pressão, vezes, a pressão está aqui, ó. Tudo bem? Vezes a variação de volume, que foi de 2 vezes 10 elevado a menos 5. Show de bola? Agora aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a menos 5 é 10 elevado a primeira, né? Então vai ficar 10. 10 vezes 10 é 100. Só que 100 o quê, galera? É 100 joules, tá? 100 joules. Muito cuidado aqui nessa questão, porque se você for olhar para cá e não considerar que isso daqui é dado em joule, né? Se a pressão ela está em pascal e o volume está em metro cúbico, significa que o nosso trabalho, né, ele vai ser dado em joules, tudo bem? E não em calorias. Só que lembra que aqui no caso, quanto em caloria ele teve aqui. Nessa situação, eu vou lembrar que uma caloria é equivalente a 4,18, né? 4,10, quase não sai esse 8, quase não saiu esse 8 joules, ok? Então, para 100 joules, quantas calorias eu vou ter? Fazendo a multiplicação, né? X calorias, né? Que vai ficar 4,18 vezes x, vezes 100, né? Que é 100 vezes 1. Então, o meu x vai ser igual a 100 dividido para 4,18. Que isso daqui vai dar aí, aproximadamente 24 calorias, né? Então, um valor aproximado aí de 24 calorias, tá? Perfeito, gente? Opa! Então, aqui, ó, ele não está correto, galera, porque não é 100 calorias, e sim 24 calorias aqui, tá? Ou aproximadamente 25, se a gente for querer fazer uma aproximação bem grosseira aqui. Porém, não é isso aqui, tá? Então, não é 100 calorias, e sim 100 joules, ok? E ele diz o seguinte, ó, a variação de energia interna do gás. A variação de energia interna do gás é de 100 joules? É de menos 100, né? Então, vamos lá, né? Nessa situação, eu tenho que, pela primeira lei da termodinâmica, eu tenho que Q é igual a ΔU mais W. Se o Q ele é zero, porque um dos processos é adiabático,
né? Eu tenho, então, eu posso concluir que delta U é igual a menos W. Se o W é 100 joules, então a minha energia interna vai ser menos 100 joules aqui. Perfeito, gente, aqui tranquilo, bem de boa, né? Então, alternativa correta, opa, letra C, né? Mas, vamos ver aqui agora a D. A letra D diz o seguinte: a temperatura do gás se mantém constante. Não, né, gente? Se tenho variação de energia interna, significa que a minha temperatura vai também variar aqui. Bem de boa, bem tranquilo, tá? Alternativa correta, letra C. A 10ª questão e penúltima da lista. Um botijão de cozinha contém gás sobre alta pressão. Ao abrir esse botijão, percebemos que o gás escapa rapidamente para a atmosfera. Como esse processo é muito rápido, podemos considerar que é um processo adiabático. Tá? É um processo adiabático. Considerando a primeira lei da termodinâmica, né, considerando que a primeira lei da termodinâmica é dada por ΔU igual a Q menos W, né? Ou aqui, né, é outra forma de escrever também, onde ΔU é a variação da energia interna, Q é a energia transferida na forma de calor, e W é o trabalho realizado pelo gás, né? Pelo gás ou sobre o gás nesse caso. Tá? É correto afirmar que, letra A pressão do gás aumenta. Vamos pensar um pouco, né? O que está acontecendo aqui? Se a transformação ela é adiabática, eu já posso dizer que pelo fato da pressão ser adiabática, eu posso já afirmar categoricamente que o meu Q é igual a zero. Se o meu Q é igual a zero, né, vou colocar aqui um resuminho, ó. Q igual a zero, porque, zero chave, né? Porque eu tenho uma transformação adiabática. Logo, a minha variação de energia interna é igual a menos o trabalho, tá? Então, eu vou ter aqui variação de temperatura e também variação de volume, tá? Variação de temperatura, variação de volume e também, nesse caso, variação de pressão. Ok, gurizada? Então, nessas condições, o que é que eu posso também já estar pensando? Imagina o seguinte, imagina que eu vou tentar desenhar aqui um botijão. Bom, eu vou tentar fazer aqui o melhor botijão possível, certo? E aqui vou colocar aqui uma válvulazinha, tá? Aqui é a válvula. Então, quando a gente abre essa válvula, o gás que estava comprimido aqui, ele sai rapidamente, ó. Então, ele se expande aqui rapidamente. O que é que vai estar acontecendo? Pensa comigo. Eu tenho um gás comprimido. Quando ele abre, ele se expande. A tendência dele é ocupar mais espaço aqui, certo? Então, se ele se expande, o meu volume ele está aumentando. Só que o que acontece agora com a pressão sobre esse gás? Vamos pensar o seguinte, ele está comprimido. Significa que ele está com uma pressão muito alta ali dentro. Quando ele é liberado, essa pressão ela passa a ser uma pressão atmosférica. Então, percebe que ocorre uma mudança de pressão aqui, certo? Então, a pressão sobre o gás, ela dentro era grande, porém fora ela é pequena. Então, a pressão ela diminui. E outra coisa, se eu tenho um objeto, né, um líquido, uma substância que está sobre alta pressão, a temperatura dele, a tendência dele é ser alta, né? Se eu reduzo a pressão, significa que ele tem uma temperatura menor. Então a temperatura também vai diminuir neste processo, tá, gente? Então aqui eu tenho que a quantidade de calor é igual a zero, porque ela é adiabática. Eu tenho que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Eu tenho que, neste contexto, o volume aumenta, porém a pressão e a temperatura diminuem, tá? Tendo isso em mente, vamos agora ir para as alternativas. Letra A. A pressão do gás aumenta e a temperatura diminui. A temperatura diminui.
porém a pressão do gás ele não aumenta, a pressão diminui também. Então isso aqui acaba fazendo com que a questão esteja errada. B. O trabalho realizado pelo gás foi positivo e a temperatura do gás não variou. Opa, a temperatura do gás não variou, tá? Apesar de uma coisa estar correta, que é o trabalho ser positivo, que está ocorrendo aqui uma expansão, né? Se é uma expansão, então o trabalho que está, é o gás que está realizando trabalho sobre o meio, tá? Mas a temperatura ela varia, ok? Ela diminui aqui de um meio para outro, ok, gente? Então, nesse caso, o que faz com que a alternativa B esteja incorreta é a temperatura do gás não variar, tá? Letra C. O trabalho realizado pelo gás foi positivo e a temperatura do gás diminuiu. O trabalho realizado, né? O trabalho foi positivo sim, né? Que ocorreu uma expansão aqui, realizado pelo gás, né? Ó, pelo gás. Aqui a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque a gente tem a situação de trabalho realizado pelo gás e sobre o gás, né? Ok? Quando o gás está sofrendo uma realização de trabalho, o meio está realizando trabalho sobre o gás, a gente tem uma análise diferente. Só que como é o gás que está realizando trabalho sobre o meio, então significa que ele é positivo, né? Está ocorrendo uma expansão aí, tá? Então aqui está correto, ok? E a temperatura do gás diminui? Sim, a temperatura do gás diminui. Isso aqui também é um exemplo que ocorre naqueles spray, né, que tu compra. Se tu colocar o teu dedo na frente dele e tu for apertar ali a válvula, tu percebe que o líquido, o gás que está ali dentro, comprimido, ele meio que gela o teu dedo, né? É esse processo que está acontecendo, né, que vai acontecer aqui, certo? Do mesmo jeito, né? E na letra D, então a gente já tem aqui nosso gabarito, o gabarito aqui é a letra C, tá? Vamos ver a letra D. Na letra D diz o seguinte: a pressão do gás aumenta. A pressão do gás aumenta, não, a gente já sabe que ele não aumenta, né? A pressão diminui. E o trabalho realizado foi negativo. Não, né? O trabalho é positivo. Então é ele que está em expansão. Ok? O volume está aumentando, certo? Então aqui, tanto a primeira afirmação quanto a segunda estão erradas aqui. Ok, gente? A última questão da apostila, que é da SpaceX, tá? Uma questão muito legal, muito interessante aqui. Ela diz o seguinte: um gás ideal sofre uma transformação adiabática. Vamos começar logo por aqui, ó. Transformação adiabática, quantidade de calor igual a 0 joules, tá? Em que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Perfeito? Ó, é o meio externo que está realizando o trabalho. Então, o que acontece aqui? Imagine que você tem um êmbolo, tá? E um recipiente, né? Onde esse recipiente tem um êmbolo, e é um êmbolo móvel, né? E dentro desse recipiente tem gás ali dentro. E eu estou aplicando uma certa pressão aqui nesse êmbolo, e esse êmbolo ele desce, certo? E o que acontece? O meio externo, que está aplicando uma força aqui, ele está exercendo trabalho sobre o gás que está dentro desse recipiente. Perfeito, gente? Então, ó, o que está acontecendo? O que vai acontecer com o volume? É o meio que está realizando o trabalho. Então, o meu volume está diminuindo, tá? Neste caso, a minha variação de volume, aqui tá, é volume, é V, é menor do que zero, ou seja, ela é uma variação negativa. Já começa por aí, tá? Então, meu volume diminui e não aumenta. Ok? Tranquilo? E eu sei também, né, que a, a, a minha variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho realizado, né, neste caso. Tudo bem? Agora, olha só. Vamos aqui para as alternativas. Na letra A diz o seguinte: a energia interna do gás diminui. Ou, olha só aqui, ó, a energia interna do gás diminui. Se eu estou pressionando o gás que estava em um certo volume, ele começa a ter um volume menor para interagir. Se ele tem um volume menor, eles vão começar a se chocar mais e vão começar a se agitar mais ali naquele pequeno espaço. Se eles começam a se agitar mais, significa que a minha pressão, a pressão não, a desculpa, a temperatura, ela está aumentando, tá, gente? Então, a minha temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, a minha energia interna, nesse caso, também está aumentando aqui.
Ok? Então ela diz o seguinte: a energia interna do gás diminui? Não, né, gente? Ela não diminui, ela aumenta, tá? Ela vai aumentar aqui. O calor trocado aumenta. Opa, calor, gente. Calor, vai trocar calor? Não, porque é uma transformação adiabática, ok? Então não tem calor trocado aí, tá? Perfeito? Então essa quantidade de calor aqui que é igual a zero joules. Não vai ter calor trocado. A pressão do gás diminui. Vamos pensar o seguinte: eu estou aplicando uma força em uma certa área bem aqui. Pressão é igual a força por área, certo? Tu achas que vai diminuir essa pressão ou vai aumentar? Né? Ou aumentou a pressão aqui? A pressão aumentou, né? Eu vou ter menos espaço, ok? Bem aqui, ó, aqui dentro. Eu vou ter menos espaço para me locomover. Então a pressão sobre esse gás aqui ela acaba aumentando e não diminuindo. O volume do gás aumenta. Não, né, gente? O volume do gás não aumenta, ele vai estar diminuindo aqui. Perfeito? Logo, a minha única alternativa é letra E. Bora ver se ela está certa, né? A temperatura do gás aumenta. Assim a gente viu que ela aumenta, né? Então a gente está vendo aqui que ela está aumentando, gente. Muito boa essa questão, certo? Ela é uma questão bem tranquila, porém ela envolve muitos assuntos, certo? Muito conceito mesmo aqui, tá? E é uma questão de escola militar, né? Perfeito, gente? Então, galera, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui ou então manda lá para mim no grupo, tá? Que eu vou estar tirando a dúvida de vocês por lá. E até a próxima apostila ou até a próxima aula do reforço com vocês. Tchau, gente.